Olá pessoal, tudo bem? Nesse último vídeo, né, na verdade na última parte da aula de hoje, não será o último vídeo, né, porque esse assunto provavelmente será dividido em dois episódios, né? Nós começamos a trabalhar o iluminismo. A gente já vimos esse assunto na filosofia, né? Eu trabalhei esse assunto com vocês, inclusive foi a primeira aula de filosofia que eu dei nesse modal de ensino à distância, né? De aula digital com vocês, tá? Então vamos recordar algumas questões relativamente importantes do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual, né? Que aconteceu no século XVIII, um movimento que tinha como proposta resgatar o racionalismo clássico, né? Os preceitos da filosofia clássica, da racionalização, da ciência, utilizando o conhecimento científico, o saber científico, filosófico, combatendo as tradições e o misticismo religioso que existia na Europa naquele mesmo período. Além das tradições, né, do tradicionalismo, do misticismo religioso, a questão também do absolutismo político, né, de modelos de regimes políticos extremamente severos, autoritários, centralizadores, que impediam a participação da população e impediam o estabelecimento da democracia. Então o iluminismo ele vai justamente resgatar a cultura clássica, o racionalismo, né, a luz da razão, por isso o termo, né, iluminismo ou ilustradores, né, com esse objetivo de, né, criar um cenário intelectual que debata essas questões e foi muito importante para a formação de pilares centrais do que nós temos nas sociedades contemporâneas hoje, da democracia, da liberdade de expressão, né, de igualdade de direitos perante o Estado. Então são elementos que os iluministas trabalharam muito, né, dentro das suas reflexões. Precursores do iluminismo, obviamente, é um movimento que tem alguém que vai ali na frente abrindo o caminho, né, para que esse movimento possa se desenvolver. Então a gente vai falar um pouco do cenário europeu ali, antes, né, desses filósofos produzirem as suas ideias e dessas ideias terem o poder que elas tiveram de mudar a realidade do mundo e da sociedade. Bom, o século XVII e o século XVIII é um momento onde nós temos uma mudança no cenário intelectual muito grande, né? Novas descobertas científicas e matemáticas vão se diversificar dentro da Europa, né? Você tem o plano cartesiano, o René Descartes, o método científico também criado por Descartes, Isaac Newton com as leis, né, da física. Esses cientistas eles defendiam que havia uma certa racionalidade no universo, que o universo e seus fenômenos poderiam ser compreendidos com leis matemáticas e leis físicas, né? Então você tem uma ruptura muito interessante aqui, porque a ciência passa a ser o caminho, a chave, né? De ter o conhecimento sobre aquilo que antes o homem não conhecia, que estava no poder ali do divino, do sagrado. Deus é o criador das coisas, né? E age de forma misteriosa. E a partir da ciência poderia-se então se desenvolver um raciocínio, né? E pensar, né? E como esses mistérios, né, do universo podiam ser desvendados. Isso é o lado da questão do cientificismo, né? Da razão, de como o conhecimento é instrumentalizado e utilizado como ferramenta para se alcançar a verdade, né? Na perspectiva dos iluministas. O outro grande influenciador do iluminismo, além da revolução científica, né, que nós acabamos de falar aqui, é justamente um filósofo do século XVII, um filósofo inglês chamado John Locke, que é conhecido como o pai do liberalismo político. O John Locke, né, ele criou uma ideia, uma tese, um conceito que é a ideia de direitos naturais do homem. Todo homem nasce igual, possui os mesmos direitos, né? E esses direitos são a vida, a felicidade e a inviolabilidade da propriedade privada. E é dever do Estado proteger esses direitos. Se o Estado não protege esses direitos, né, não protege os direitos naturais do homem, o cidadão, né, os cidadãos, eles têm o direito de substituir o governante, de mudar a forma como o Estado funciona.
Essa é uma ideia que é a base da democracia contemporânea, né? Hoje, através das eleições, nós escolhemos os nossos representantes e se esse representante não está fazendo um bom papel, ele vai ser substituído nas próximas eleições, tá? Então, antes, você tinha aquela mentalidade na Europa, principalmente, do poder divino dos reis, né? Que o rei era ungido por Deus, que tinha o destino, né, de governar e tal. E agora você tem essa visão onde as pessoas, né, elas escolhem o seu governante, escolhem o seu próprio destino e se o governante não andar na linha, não fizer aquilo que a população quer, ele vai ser substituído, ele vai ser trocado, né? O poder político emana do povo, ele vem do povo, né? E o político e o governo, ele representa a vontade do povo. Se não representa, ele pode ser substituído. Isso joga no chão a teoria, a tese do direito divino dos reis, né? Então, basicamente, o iluminismo vem daí. Ele funde, né, o racionalismo científico, né, e também o liberalismo político do John Locke, formando uma nova perspectiva, né, de enxergar a sociedade, de enxergar o governo, o Estado, as instituições. E o papel dos filósofos iluministas é ser justamente a luz. Né? Fala, olha, tem coisas erradas, né? Nós não podemos mais ser governados por déspotas. A sociedade não pode ser dividida de acordo com o nascimento de cada pessoa. Né? As pessoas têm direito a expressar livremente sua opinião sobre qualquer assunto. Então, os princípios básicos da democracia moderna, eles são formulados, eles são criados aqui pelos iluministas, tá? Como eu disse, então, o racionalismo científico e as ideias liberais do Locke formaram as bases para que os iluministas pudessem, então, criticar, né, pesadamente as estruturas do antigo regime. Os três principais filósofos do movimento iluminista, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, né, esses caras, em suas reflexões, vão justamente criticar os modelos absolutistas de governo, criticar o excesso de misticismo religioso, vão tentar mostrar a importância da qualificação intelectual, né, a busca do conhecimento enfim, vão propor mudanças profundas, né, naquela sociedade. Eu hoje, inclusive, estava dando aula, mas você estava falando justamente isso para os meus alunos, né? A gente vive um momento no Brasil de retrocesso, é como se o iluminismo não tivesse chegado aqui. Né? Quando você vê ações de intolerância política, religiosa, né, de comportamento, um fanatismo, né, religioso muito grande, aquela questão daquela menina, né, de 10 anos grávida que foi fazer o aborto, uma brutalidade, as pessoas, você é um assassino, você é uma criança de 10 anos, ela não tem condição de ser mãe, né, nem biologicamente, nem psicologicamente. Então a discussão volta para uma coisa, né, faltou ali ver as pessoas com as tochas e os forcados ali, já colocando aquela garota na fogueira, né, algo assim, remete meio àquela perseguição às bruxas, né. Então, assim, tá faltando um pouco de conhecimento, de iluminismo, né? E luz da razão, para que as pessoas voltem a ter o bom senso. Vamos falar um pouquinho dos três principais filósofos do iluminismo? Montesquieu é o primeiro que nós vamos falar aqui, né? Montesquieu é um cara que tem, a grande contribuição dele é justamente a teoria da tripartição do poder. Nós já falamos muito sobre isso lá na nossa aula sobre iluminismo, na filosofia, então eu não vou me aprofundar, aqui não há necessidade de um reaprofundamento, né? A ideia de você tripartir o poder é justamente evitar que esse poder acumule nas mãos de uma só pessoa. Então você tem as três esferas do poder político, que vai ser a esfera do executivo, legislativo e judiciário. O executivo é o poder responsável por governar e executar as leis. O legislativo ele fiscaliza a atuação do executivo e propõe leis. E o judiciário ele tem a função de fazer cumprir a lei e punir aqueles que não a cumprem. Né? Então, dessa forma, se você divide o poder nessas três esferas, você vai evitar que uma determinada pessoa ou grupo controle, né, o poder, e isso gera estados, né, tirânicos, estados que não são democráticos. Né? Então, essa é a ideia por detrás aí da proposta da tripartição do poder. O Voltaire é um outro filósofo, né, no movimento iluminista, e
ele defendia que a classe governante tinha que ser uma classe formada por intelectuais, por filósofos, né? Então, inclusive essa interpretação vai dar origem a um procedimento que nós vamos estudar mais adiante, que é o tal do despotismo esclarecido. Além disso, ele era um crítico ferrenho do clero, né? Das tradições, do misticismo, né? Do fanatismo religioso das pessoas, e ele acreditava que isso ainda era resquícios, né? Presentes da Antiguidade Média, ainda presentes no homem do mundo moderno. Inclusive, Voltaire tinha uma frase famosa, né? Ele falava o seguinte, que o mundo seria um lugar melhor quando o último rei fosse enforcado com as tripas do último papa. Você vê tanto que ele era ácido, né? Nessas críticas. Então ele condenava o puritanismo da igreja, né? As intervenções da igreja na vida política, o excesso de normas morais ali, né? Daquela falsa moral, né? Pregada pelos religiosos da época. E por último nós temos o Rousseau, né? O Rousseau é o cara que vai fazer críticas mais pesadas em relação à questão do conhecimento, né? Ele criticava a infelicidade humana, né? Ele refletiu muito, melhor dizendo, né, sobre a questão da infelicidade humana, associando ela à propriedade privada, né? O desejo do homem de ter mais e possuir mais bens provoca a sua infelicidade. Talvez ele seja um dos primeiros a pensar a questão da desigualdade social a partir da propriedade privada, uma discussão que vai ser muito mais aprofundada, né, nas reflexões do Karl Marx, por exemplo. Tá? Ele criou também a teoria do bom selvagem, na qual o ser humano nasce bom, o convívio social, né, com a sociedade o corrompe. Então, essa ideia também é uma ideia que foi formada pelo próprio Rousseau, né? Então ele é um cara que criticava o acúmulo de riqueza, ele criticava a hipocrisia da sociedade, né? E ele acreditava, acima de tudo, de que o Estado deveria existir não para punir o indivíduo, para policiar o indivíduo, mas para justamente intermediar os conflitos entre a sociedade. E o Estado deveria ser uma forma de uma ferramenta, um instrumento de diminuir as desigualdades sociais, né? De combater essas desigualdades, promover a igualdade, coisa que obviamente os estados que existiam naquele período do século XVIII não faziam. Nós estamos falando do auge do absolutismo monárquico, um regime onde a aristocracia, né, e os reis governavam as nações com mão de ferro, enquanto milhares de pessoas viviam em extrema pobreza e miséria, os caras viviam, né, em palácios luxuosos, enfim. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai retomar aqui as nossas reflexões, falando um pouquinho sobre o liberalismo econômico, né? Eu encerrei aqui essa parte dos teóricos, né, do iluminismo, e no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre o liberalismo econômico. Até a próxima. Tchau, tchau.